Meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos falando da IADJO Copacabana e vamos transmitir nesta live de hoje a nossa aula da EPOS, a nossa Escola de Preparação de Obreiros Siloé. E nós estamos estudando o livro de Bibliologia e vamos hoje para o nosso último capítulo, capítulo 4 do nosso livro, sendo essa então a nossa última parte. Mas antes de falarmos sobre este ponto, nós queremos orar a Deus. Agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estar aqui nessa noite, pela graça de Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e agradecemos a oportunidade e o privilégio de estar na tua casa. Senhor, que a tua presença neste lugar, ao estudarmos e nos referirmos às Escrituras, venham da tua graça, Senhor, a unção e a direção, Senhor, do teu bom Espírito Santo. Fica conosco, abençoa cada aluno, cada ouvinte, cada participante em cada lar ou no trabalho, onde estiver, Senhor. Assim nós oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, repetindo, nós estamos da IADJO Copacabana, transmitindo, fazendo uma live da nossa aula de EPOS, tendo como livro Bibliologia. E é o nosso último capítulo, capítulo 4, para a aula de hoje. A IADJO Copacabana conta com a direção do nosso pastor Alan, sendo o nosso pastor setorial Anderson Nunes. Agradecemos a Deus e a eles a oportunidade que temos. Então vamos para a página 89 do nosso livro e vamos falar sobre as línguas da Bíblia. A escrita, em sua definição mais simples, é a forma de expressar a ideia ou a fala por meio de expressões gráficas. A escrita teve seu início durante o 4º milênio antes de Cristo e foi desenvolvida pelos sumérios. Não possuía um alfabeto e era de representações gráficas simples, ou seja, este primeiro alfabeto que chega a nós, e nós temos registros pela arqueologia, são os da letra cuneiforme, onde as letras tinham seus símbolos e eram em forma de cunha. É somente no 2º milênio antes de Cristo, na costa oriental do Mediterrâneo, vejam só que interessante, na região da Síria, Fenícia e Palestina, que é criado o alfabeto. 2 subgrupos de alfabetos surgem neste período. Então, olha só que interessante, nós temos a representação da escrita, mas a representação dela como alfabeto, propriamente dita, é somente a partir do 2º milênio antes de Cristo. E ela está justamente na nossa parte do mundo bíblico. É de lá que saem essas primeiras letras do alfabeto. Então nós teríamos 2 correntes de alfabetos das mais importantes. O fenício, do qual derivou o alfabeto grego e os demais, e o aramaico, de onde vai surgir a escrita, basicamente, tanto a hebraica como a árabe. Mas diríamos de uma forma generalizada que tanto o aramaico como o fenício, elas possuíam muitas semelhanças entre si. Infelizmente, nas lives que nós estamos transmitindo, nós não conseguimos passar estas representações gráficas, mas para os alunos matriculados, a partir da tarde de amanhã, eu estarei colocando algumas imagens no nosso grupo da EPOS, da IADJO Copacabana, algumas imagens referentes a esta aula de hoje. Vejamos o avanço da escrita em seus 3 estágios. Isso aqui, para os alunos, é tema de prova. Como é que a escrita, a designação dessas palavras chegou até nós? No primeiro ponto do livro, ainda página 89, nós temos o que conhecemos como pictogramas ou pictografias.
Depois nós temos os ideogramas ou ideografias. E no terceiro ponto, os fonogramas ou a fonografia. Esses três itens também são componentes para a prova dos alunos. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho o conceito de pictografia, ideograma e fonograma. Como ficamos então? Ponto 1 da nossa aula de hoje. Pictogramas ou pictografias. São representações rudes através de figuras. Eram figuras que representavam seres humanos ou animais, como boi, leão, águia. Um círculo com raios representa o sol, a linha ondulada, a água, uma figura de cabeça, braços e pernas, a criatura humana. Onde nós temos essas primeiras representações? Essas primeiras representações são encontradas em cavernas, e é nessas cavernas desenhadas que estão os pictogramas. Mas nestas cavernas, além dos pictogramas, né, o que nós estamos falando agora, que são representações gráficas em pedra nas cavernas ou paredes, né, de habitações antigas, pedras. Para além de figuras como seres humanos ou coisas, nós temos o conjunto dessas representações. Então, nós poderíamos ter, para além de um homem, poderíamos ter um boi, enfim, uma ave, e cada uma delas separadas, né, distintamente, nós chamamos de pictograma. E então vem os ideogramas. Os ideogramas eram figuras que representavam ideias, por isso ideograma, ao invés de pessoas ou objetos. Por exemplo, se eu pegar um homem, que seria uma pictografia, associar a um animal, uma outra pictografia, e desenhar na mão do homem um arco, eu tenho uma ideia. E essa ideia que se encontra também em cavernas rupestres, são os chamados ideogramas. Então, quando eu vejo numa caverna o desenho de um homem com um arco e um animal flechado, eu estou lembrando da ideia chamada caça. Então, naquele período, aquela simbologia, pelos pictogramas, nos dá uma ideia de que a caça já era desenvolvida. Bom, então nós temos ali, em várias cavernas pelo mundo afora, mas principalmente muito no Oriente Médio. Temos também no Brasil, temos em outros locais. Falando sobre ideograma, se eu pego o desenho de um homem separadamente, e separadamente uma bola, mas se eu pego o pictograma de um homem e o pictograma de uma bola e coloco a bola no pé do homem, então eu já tenho um ideograma. E o ideograma que se vende aqui é o futebol, brincar com a bola, né, com os pés. Se você está trafegando numa rodovia, uma rodovia interestadual ou federal, e logo à frente você encontra uma placa, tem um garfo desenhado e uma faca cruzado, um garfo e uma faca. Isso vende uma ideia. Logo mais à frente você vai encontrar o quê? Um restaurante. E assim então surgem essas ideias ou os ideogramas. Para entender melhor e explicar bem, por exemplo, se eu tenho o desenho de uma câmera fotográfica, em volta um círculo com um corte ao meio, isso me vende uma ideia. Que ideia? É proibido tirar fotografia. Então essas placas de trânsito, né, que a gente encontra para orientar o motorista, elas são o que chamamos de ideogramas. Pois bem, então nós vamos para o nosso último ponto dessas três formas, né, de linguagem, que vem então o fonograma. Outras expansões dos pictogramas foram os fonogramas, ou traços que representavam sons, em vez de objetos ou ideias.
nos três você tem a pictografia. A pictografia de um homem, um arco e um animal dá a ideia da caça. Então, para além da pictografia, eu tenho o ideograma. Agora, quando numa pictografia eu desenho determinadas coisas, objetos ou seres, elas podem também representar sons. Por exemplo, quando eu olho o alfabeto egípcio, a letra A no alfabeto egípcio, considerando os hieroglíficos antigos, está um abutre. Fica ali meio de... parece mais uma águia, eu diria. Então, quando eu olho num pictograma, que eu percebo que são os hieroglíficos egípcios, aquela ave, aquela águia, ela simboliza um som, é a letra A, por coincidência na nossa língua. Quando eu encontro num pictograma egípcio hieroglífico um pé, esse pé, para nós, representa o som da letra B. Quando eu encontro nos pictogramas hieroglíficos egípcios uma mão, esta mão, ela dá o som da letra D. E então assim surge a escrita e a fonética, através dos hieroglíficos egípcios. Para cada letra nossa, entendida hoje, nós temos uma pictografia. E essas várias representações de objetos, coisas, aves, partes do corpo humano, vão formar a escrita e a fala egípcia, conhecida como nós temos hoje, os hieroglíficos. Até convém lembrar que esses hieroglíficos foram decifrados somente na virada de 1700 para 1800, quando Napoleão Bonaparte invade o Egito. E vai, com a comitiva de Napoleão Bonaparte, vão sábios, enfim, um grupo seleto da sociedade francesa. E entre esses sábios estava François Champollion, onde encontra uma pedra conhecida como Pedra de Roseta, encontrada na cidade de Roseta. Esta pedra tinha 3 inscrições, uma em egípcio demótico, escrito tipo cursivo para nós, uma em hieroglífico egípcio, estes símbolos que acabei de falar para vocês, e a última parte em grego. Então conhecia-se o grego e conhecia-se o egípcio demótico. Então François Champollion entendeu que as 3 línguas eram a mesma, ou melhor, as 3 línguas distintas simbolizavam ou representavam a mesma coisa. O que estava escrito em egípcio demótico, o que estava escrito em grego, era a mesma coisa que os símbolos pictográficos da escrita egípcia. Então, a partir dali, François Champollion decifrou a escrita egípcia, os hieroglíficos, e logo 1800, com o entendimento daquilo que estava escrito nos templos egípcios, nas tumbas egípcios, nas pirâmides, enfim, passou-se a entender a religião e os segredos, os mistérios do Egito. Então, 1800 começa uma corrida muito grande para uma ciência chamada arqueologia. Muitos arqueólogos eram interesseiros, queriam encontrar estes lugares misteriosos pelas revelações, pelos pictogramas, a escrita egípcia, através destes hieroglíficos. Encontravam rolos sagrados e lugares misteriosos para lá saquear ouro, objeto e riquezas. Mas entre esses arqueólogos haviam os compromissados com a história. E graças a esses arqueólogos compromissados com a história, muita coisa antiga veio à luz para nós hoje, porque esses objetos foram
preservados. Pois bem, continuamos a nossa aula. Então você pode encontrar na internet, faça uma pesquisa, hieroglífico egípcio, procure lá por inscrições egípcias em tumbas, e você vai ver essas representações que eu acabei de falar aqui sobre símbolos e coisas que formam a escrita egípcia. Também, semelhantemente, nós temos o alfabeto ugarítico. O alfabeto ugarítico, claro, como origem na cidade de Ugarite, um pouquinho ao norte, então, da nossa Fenícia, né? Nós temos ali encontrado textos, através da arqueologia, em tabuinhas de barro. Elas também são chamadas cuneiformes, porque através de pequenas lanças, estiletes de metal ou madeira em forma de cunha, pegava-se a argila, placas do tamanho mais ou menos da minha mão, ainda um barro amassado, flexível. Eles pegavam aquele estilete e, conforme o símbolo de cada cunha, dava o som de uma letra. Assim surge o alfabeto ugarítico, que para nós também é uma das formas das letras cuneiformes. A letra cuneiforme tem as suas variantes de acordo com a região na Mesopotâmia. Pois bem, os fonogramas formam a expressão escrita mais próxima das letras atuais. Então lá falamos as cunhas, as placas de barro. Agora nós vamos para o ponto 2 da nossa aula de hoje, página 91. A nossa Bíblia hoje, que nós temos em mãos, Antigo Testamento, Novo Testamento, em que línguas elas foram escritas? Basicamente 3 são as línguas mães, maternas, originais desses textos: o hebraico, o aramaico e o grego. Vamos ver cada uma delas. A primeira, o hebraico, também é tema de nossa prova no livro. O adjetivo hebraico deriva-se do nome do patriarca Éber, um dos descendentes de Sem, filho de Noé. De Éber surge o termo hebreu. Isso está em Gênesis 14 e 13. Dê ali o seu like, a sua curtida na nossa aula de hoje, para sabermos aí que os irmãos estão participando. Se houver ali alguma dúvida, você pode fazer o seu questionamento ali na ajuda do texto. E no final da aula, então, os irmãos que estão aqui juntamente conosco, irmão Davi, irmã Maíra, irmão Wesley, irmã Neuzeli, mais um casal aqui que nos visita hoje para esta aula, estarão nos ajudando a passar as perguntas. E na próxima aula, então, eu poderei estar com os irmãos comentando e respondendo algumas dessas questões. Vamos para o nosso 2.11, as características, da língua hebraica. Eu coloquei aqui algumas características como acréscimo daquilo que está na página 91. Então você tem ali a página 91. O que é que eu considerei como interessante sobre a língua hebraica? Nós temos uma divisão da língua hebraica no seu tempo. Por exemplo, nós temos o hebraico arcaico, que é do século 13 ao século 10º antes de Cristo. Então, se Moisés, ou quando Moisés escreveu o Pentateuco, ele estaria nessa área, neste tempo relacionado. Então, originalmente, Moisés, nós não temos mais estes manuscritos originais, mas Moisés teria escrito em hebraico arcaico o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é o nosso Pentateuco, ou na língua hebraica, ou para os judeus hoje, a Torá, que é o conjunto dos 5 livros da lei. Então, cremos que o autor é Moisés,
E então, logicamente, por ser o texto arcaico do século XIII ao século X, ele teria escrito originalmente na língua arcaica do hebreu. Aí nós temos o hebreu pré-exílico ou clássico, ele vai do século X ao século VI, antes de Cristo. Ou seja, é antes de Israel ir para o exílio em Babilônia, né? Então é o período da língua hebraica clássica. Aí nós temos o pós-exílico ou tardio, que é do século VI ao século II, antes de Cristo. Então é aí que estaria sendo escrito os textos do retorno do exílio. Então, Esdras, Neemias, Ester, que são textos do período pós-exílico, os originais teriam sido escritos na língua hebraica tardia, ou pós-exílico. Aí vem o hebraico rabínico ou talmúdico, ele é do século II antes de Cristo até o século X depois de Cristo. Então é uma abrangência de tempo muito grande, pelo menos aí 12 séculos quase. Esse é o período da língua rabínica, né, do hebreu rabínico ou talmúdico. E então vem o medieval, do século X ao século XV depois de Cristo, e o hebraico moderno, que é do século XVI até o século XXI. E os irmãos não poderão estar vendo essas representações, e como eu disse, para os alunos da EPOS eu vou estar postando no grupo da EPOS no período de amanhã, para os irmãos irem acompanhando essas aulas com essas imagens das aulas de hoje. Aí nós vamos para o ponto 2.1.2, a constituição da língua hebraica, constituído de 22 consoantes principais e mais 3 secundárias. Olha ali, ó, a língua hebraica é constituída de 22 consoantes. Então dizemos que a língua hebraica é uma língua consonantal, ela não tem vogais. Ela tem o auxílio de 3 letras secundárias que podem fazer o som de uma vogal, mas ela não diz especificamente qual ela é. Então viriam símbolos, né? Pontos, o que a gente chama de símbolos diacríticos, também na nossa língua portuguesa. Nós temos os símbolos diacríticos. O que são símbolos diacríticos na língua portuguesa? O acento da crase, o acento circunflexo, o ponto do i, enfim, são representações gráficas que vão nos dar o som da vogal. Uma vogal E, por exemplo, ela pode ser E, mas pode ser E. Então, na língua hebraica, um E comum, em volta da letra da consoante, vai ser acrescentado pelos maçoretas, o que a gente chama de sinais diacríticos. Então, embaixo de uma letra hebraica, do lado, em cima ou pela lateral, esses pontos, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos em triângulo, 2 pontos seguido, 2 pontos em pé, eles vão dar o som da vogal. Lembrando que o texto hebraico, arcaico, antigo, e dos dias de Jesus, eram 100 sinais diacríticos, 100 símbolos que vão dar o som da vogal. Então era uma língua consonantal, difícil para ser lida, justamente por não se saber o som da vogal, ou quando tinha ou não uma vogal na palavra. Por isso a língua hebraica quase entrou em colapso, quase deixou de existir. E durante alguns períodos críticos da história de Israel, ela continuou sendo usada por causa do trabalho sacerdotal no templo, entre os rabinos, entre os escribas, fazendo as cópias dos manuscritos. Então tinha um grupo elitizado, chamado grupo elitizado sacerdotal,
que nunca deixou de usar e conhecer a flexibilidade da língua hebraica. Mas hoje, graças a Deus, é mais fácil ler o hebraico por causa dos símbolos diacríticos ou massoréticos que surgiram. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, são 22 consoantes e mais 3 letras secundárias que podem dar a ideia de uma vogal. Mas sem os sinais diacríticos, ainda isso tudo é muito complicado. Seu formato é quadrático, ou seja, a língua hebraica, os desenhos da letra A, B, C, D, se bem que a letra A, o Aleph, né, ele nem sempre ele é o som do A, isso é complicado. Mas todas as letras do alfabeto consonantal, elas dão a ideia de um quadrado. Por isso dizemos que os símbolos da escrita hebraica são quadráticos. Pois bem, não há distinção na escrita hebraica entre maiúsculas e minúsculas. Elas são assim, de uma representação só. Isso é uma coisa que vem posteriormente na história da escrita. Vamos ver, por exemplo, um exemplo da escrita hebraica em Gênesis, capítulo 1 e versículo 1. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Abra lá em Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Já abriu a sua Bíblia lá? Então nós temos ali, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu tenho uma imagem aqui, novamente, né? Você que está vendo, participando, você não vai ter essa imagem, mas os alunos da EPOS terão lá no grupo. Para alguns alunos da EPOS, já é algo conhecido. Por exemplo, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito em hebraico. Eu não vou ler em hebraico, porque eu não sei ler hebraico, mas eu tenho a transliteração. Nós vamos falar depois sobre transliteração, o que é. De uma forma generalizada, eu pego a letra quadrática e coloco abaixo dela a representação do som que teria para nós na língua portuguesa. Por exemplo, a letra Bet, né? A primeira letra seria Aleph, a segunda a letra Bet. A letra Bet tem um desenho quadrático, um risco superior, um lateral unido e embaixo, separadamente, um risco horizontal. Isso é a letra Bet. E ela está ali, representada no texto hebraico, a letra Bet. E embaixo dela estão 2 pontos verticais. Os 2 pontos verticais é o que a gente chama de sinal diacrítico. Então aquela letra B, a letra Bet, que poderia ser seguida de um A, de um E, de um I, de um O, de um U, ela tem 2 pontos na vertical. Ela vai dizer que essa letra Bet vai ser seguida por uma vogal E. Então, nós vamos encontrar a primeira letra quadrática, letra Bet, com 2 pingos na vertical e dentro dessa forma quadrática um ponto. O ponto central vai distinguir se ela é a letra B ou V. Então ela tem um ponto no meio, então é a letra B. E os 2 pontos abaixo vão dizer a vogal. Isso é interessante. Então a primeira letra da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, é a letra Bet. E então ela forma uma palavra, viriam as outras letras seguidamente. E eu vou ler o versículo de 1 e 1 de Gênesis em hebraico, porque eu tenho a transliteração. E lá está escrito então assim, ó. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Eu sei pronunciar, porque abaixo de cada letra consonantal hebraica está o som fonético em português.
e embaixo desta palavra transliterada, a significação em português. Então, Bereshit, no princípio, Bará, criou, Elohim, Deus. Olha, interessante, no princípio criou Deus. A palavra que vem lá do original, que não existem mais, são manuscritos, mas os manuscritos todos coincidem, a palavra que está ali para Deus é Elohim. Então nós temos já no texto hebraico, no primeiro livro, primeiro capítulo e primeiro versículo, diríamos, de uma forma generalizada, a representação da Trindade, porque Elohim é Deus no plural. As palavras em hebraico com terminação em M, geralmente falando, essa terminação em M de cada palavra equivale ao S na nossa língua portuguesa, dando o sentido do plural, distinguindo assim do singular. Então, olha ali, vou repetir. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Agora, essa palavra que para nós é tão curta, os céus, é uma palavra longa em hebraico. Et Hashamaim. Então, mais uma vez, ela termina em M. Então, não é o céu, são os céus. Veet equivale ao som da letra E para nós, com representação, olha que complicado, com representação de 3 consoantes para dar o som do nosso E. E a última palavra, Aretz, ou Haaretz, que é a designação de 2 letras, o H e o A, seguido de Aretz, que é a terra. Então, Bereshit bara Elohim, et Hashamaim veet Aretz. Isso é, no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma curiosidade sobre a língua hebraica consonantal para nós nessa noite. Pois bem, então nós vamos para algumas características do aramaico, capítulo 2, o item 2.2 da nossa aula de hoje, aramaico. Entre os descendentes de Sem, conta-se ainda Aram, ou Aram, de onde descendem os arameus ou sírios. Aram é o pai dos arameus, também conhecido para nós hoje como os sírios. E é dali que surge a nossa língua aramaica, onde alguns textos da Bíblia nós vamos ver ali em aramaico. A gente vai entrar nesses pormenores mais tarde. 2.21, características da língua aramaica. Estamos da página 92 para 93. As porções bíblicas escritas em aramaico geralmente são mensagens, olha que interessante, de gentios aos judeus. Jamais de judeus para judeu. Porque se a mensagem fosse escrita de um judeu para outro judeu, ela seria em hebraico. Jamais um judeu escreveria ou falaria com outro judeu em outra língua. Não, ele falaria em hebraico. Mas por que nós temos textos em aramaico no Antigo Testamento? Isso é interessante e a gente vai descobrir isso agora. Por exemplo, carta de um gentio ou de um estrangeiro a outro estrangeiro. Nós temos na Bíblia algum texto em aramaico, onde é um gentio escrevendo para outro gentio? Olha que interessante a nossa escritura. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 8 a 23. Os governadores da região de Samaria, se não me foge a mente, escrevem ao rei persa. Então vamos abrir a Bíblia rapidamente em Esdras, capítulo 4, versículo 8. Vamos ver ali a epígrafe, o título do capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes, e a construção do templo é proibida. Então, do versículo 8 ao 23, diz assim,
Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Elamitas. Esses nomes em função de cada cidade onde cada um daquele líder morava ou era oriundo. Versículo 10. E os outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, esses que escreveram lá na região de Samaria, em tal tempo. Saiba o rei, versículo 12, saiba o rei que os judeus que subiram a ti, vieram a nós a Jerusalém. Então, olha, eles, os samaritanos, governadores do distrito, estão escrevendo para a Pérsia, Artaxerxes, uma carta, está registrado aqui na escritura, e essa carta, o texto vai dizer que foi escrito em sírio ou aramaico. Então eu tenho na Bíblia trechos que estão em aramaico. Então assim, dessa forma, Esdras, capítulo 4, 8 ao 23, versículos 8 a 23, é uma das partes do texto hebraico do Antigo Testamento. Nós ainda teríamos outras referências no capítulo 5, se você quiser anotar. Versículos 6 a 17, o texto é aramaico, no manuscrito, né? Originais não existem mais, mas trazido do manuscrito estaria lá em siríaco, em arameu. Capítulo 6, versículos 3 a 18, e Daniel, capítulo 2, versículos 4 e 7, também estão escritos em aramaico ou nas escrituras antigas lá. Também poderia ser a carta de um gentio a um judeu, um estrangeiro escrevendo para um judeu. Isso você também encontra no livro de Esdras, capítulo 7, do 11 ao 26. Vamos ver ali o capítulo deste livro. Capítulo 7 de Esdras tem por epígrafe ou título: Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E lá no versículo 11 em diante, diz assim, esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Versículo 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei, do Deus do céu, paz perfeita. Versículo 13. Por mim se decreta que no meu reino, e aí você vai continuar lendo, essa carta, esse decreto de Artaxerxes, está em capítulo 7, 11 a 26, também está em siríaco. Vamos lá. 2.22, ainda sobre o alfabeto aramaico. O aramaico possui o mesmo alfabeto que o hebraico, diferindo nos sons e na estrutura de certas partes gramaticais. Do mesmo modo que o hebraico o aramaico não possui vogal. E foi em 800 antes de Cristo que os sinais vocálicos foram introduzidos. Então, para quem tem o livro da EPOS, na página 93, vamos para a página 93 do livro da EPOS, nós temos ali os idiomas semíticos. Então você vai ver, o semítico é diferente, o semítico ocidental, o nosso Oriente Médio centralizado, a parte ocidental do Oriente Médio e a parte oriental, elas tinham raízes diferentes. Do lado ocidental, que nós fizemos menção ali, Síria e Palestina,
principalmente, né, é de onde vai originar a nossa língua cananeia. A nossa terra de Canaã é a terra onde os hebreus vão ocupar a terra. Então, reforçando o que a gente falou lá atrás, a origem dos sons das consoantes, mais os sinais vocálicos, começam a ser criados, então, o alfabeto. E o primeiro alfabeto a surgir de uma forma como representação, um símbolo tendo ou sendo um fonograma, dando a ideia de um som. Esse foi o fenício. Os fenícios foram os primeiros a desenvolver o alfabeto, saindo então daquela ideia de que uma águia, tipo no hieroglífico egípcio, uma águia tem o som da letra A, uma mão representada daqui para cá teria o som da letra D. Então esses símbolos de coisas e objetos saem de cena para surgirem então os sons da forma escrita, né? Como o nosso alfabeto que a gente conhece hoje. Página 93, você tem ali o seu gráfico. O aramaico tornou-se cada vez mais comum entre os povos do Oriente, a ponto de vir a ser no século IV a.C., a língua usual do próprio povo de Abraão, ou seja, o povo de Israel, ficando o hebraico reservado para o culto sagrado. Olha ali, estamos falando do século IV a.C. Para entender essa frase do livro, eu preciso me reportar ao período da história. Então, no ano 600, arredondando os números, o povo judeu foi cativo para a Babilônia. Lá na Babilônia, devido à cultura babilônica, eles precisam aprender a língua babilônica e vão começar a esquecer a língua hebraica. Quando eles retornam, já esqueceram boa parte da língua hebraica. E muito poucas pessoas escreviam o hebraico. Quando eles retornam do exílio babilônico, logo na queda do Império Medo-Persa, os gregos vão subir ao poder e surge o Império Grego. E o que é que a Grécia fazia com os povos conquistados? Obrigava-os a conhecer a língua grega comum da época, que era o grego koiné, ou comum. Esse grego koiné, falado do ano 330, mais ou menos, antes de Cristo, até 330 depois de Cristo, então 660 anos, perdurou o grego koiné pelos impérios. Então, devido ao Império Grego subir ao poder, o povo israelita, mais uma vez, ou forçadamente, obriga-se a deixar o hebraico de lado para falar o grego. Então, diríamos que a língua hebraica ela vai persistir devido ao trabalho sacerdotal. Somente os sacerdotes, parece que ainda nesses períodos de crise política, conheciam a língua definidamente escrita e falada. Então, esses sacerdotes é que vão fazer prevalecer e permanecer a língua hebraica através dos tempos até hoje. Por exemplo, vamos falar da língua latina, o latim. O latim falado pelo Império Romano. Hoje dizemos que o latim é uma língua morta, não se fala mais latim. Na Itália hoje não se fala latim, se fala o italiano. É uma outra forma de escrita, né, de representação. E a voz também, a fonética. Dizemos então que o latim é uma língua morta, mas ela não ficou morta através dos tempos, ela parou de ser falada entre o povo. Mas o sacerdócio romano continuou falando o latim. Tanto é que o catolicismo entra no Brasil com as grandes navegações e as descobertas portuguesas, holandesas, espanhóis, enfim, sobre as nossas Américas. Eles vão trazer a língua
portuguesa, mas as missas ainda eram realizadas e feitas em latim. Não precisamos ir longe. Há menos de 100 anos atrás, missas no Brasil ainda eram feitas em latim, apesar do povo não falar mais. Isso era complicado, porque os sacerdotes, os padres, os bispos rezavam e falavam em latim, e eu pergunto, o que a sociedade cultural entendia? Nada, basicamente, porque nesse período o latim já era uma língua morta, não se falava mais entre as pessoas, só no clero, só no sacerdócio. Pois bem, vamos para frente, ainda temos 15 minutos da nossa aulinha de hoje. Nas imagens que eu tenho aqui, a gente vê a semelhança do fenício, do aramaico e do hebraico. Considerando o fenício arcaico, primeiro, o aramaico arcaico e o hebreu arcaico, você vai ver as três grandes semelhanças destas línguas mães, que vieram a ser basicamente a mãe, a formadora dos alfabetos espalhados pelo mundo afora. Uma paradinha para mim tomar uma aguinha. Para o grupo depois eu vou colocar ali essas representações. Pois bem, vamos para o ponto 2.3 das nossas três línguas bíblicas. A última, então, o grego. O Novo Testamento foi todo escrito na língua grega. O grego das escrituras neotestamentárias é denominado grego koiné, ou comum. Esta palavra, koiné, quer dizer comum. Então, quando o Império Grego conquistava um lugar e impunha a língua a ser falada naquele mundo, era o então grego koiné, levado por Alexandre o Grande e aquelas conquistas feitas posteriormente. O Antigo Testamento foi traduzido, agora presta atenção, agora começam alguns assuntos interessantes sobre linguagem da nossa escrita da Bíblia, olha só. O Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego koiné, em Alexandria, no ano 280 a.C. Essa é uma data incerta, algumas fontes dizem de um jeito, outras de outro, mas os números não ficam muito distantes entre eles. Então, mais ou menos 280 a.C., por um grupo de eruditos judeus, surge então a famosa tradução da Septuaginta. A Septuaginta, a gente vai falar já em seguida, é um dos pontos mais à frente. Então, Antigo Testamento, língua original, hebraico. Todo o Antigo Testamento escrito originalmente na língua hebraica, com alguns textos em aramaico. Quando o texto que está em aramaico não era falado ou escrito por um judeu, era falado ou escrito por um estrangeiro, como no caso do livro de Esdras, que nós explicamos há pouco. Então, no ano 280 vai surgir a Septuaginta. A gente vai falar sobre ela depois. O alfabeto grego consta de 24 letras. A primeira é alfa e a última é ômega. Por isso, em Apocalipse 1:8, o nosso Cristo, o nosso Messias, o nosso resgatador, o nosso redentor, o libertador da nossa alma, da opressão do pecado, Jesus, ele é o alfa e o ômega, aleluia. Por quê? Porque ele é o princípio, o primeiro, e ele é o ômega, o último, levando em consideração as letras do alfabeto grego. 5 dialetos, olha só, vieram ao mundo, dialetos gregos, né? De acordo com o seu período histórico. Vamos ver, o minoico, o grego, isso você tem no seu livro. Deixa eu mostrar ali na página 94, você aluno, eu estou aqui colocando de uma forma um pouquinho diferente, com outros números arredondados, tá bom? Então o grego minoico, esse grego, ele perdurou de 1500, olha só, então a linguagem grega
de um jeito de representar, ela já existia, 1500, e foi até o ano 900 antes de Cristo. Esse foi o minoico. Depois vem o grego clássico, de 900 até 330 antes de Cristo. Daí vem o grego koiné, 330 antes de Cristo a 330 depois de Cristo. Diferença do grego clássico para o grego koiné. O clássico, diríamos, o grego erudito. E o koiné, na nossa linguagem bem simples, está certo? Aquela língua povão, onde o que se fala não é exatamente igual o que a ortografia original iria exigir, a clássica, né? Como se escreve essa palavra? Da forma clássica, a forma ortodoxa dela seria de tal jeito. O koiné, ele é um grego simples, seria como que a expressão vulgar daquela palavra, como o povo de uma maneira geral falaria. Então, não é um grego apegado ou preso à ortografia da linguagem, que seria o grego clássico, né? Então esse grego koiné, mais fácil para escrever, mais fácil para simbolizar e falar, era o grego que Alexandre o Grande, através dos tempos 330 em diante, começou a levar aos povos dominados. E essa língua grega perdurou até 330 depois de Cristo. E essa influência grega foi tão grande que o nosso Novo Testamento, os 4 evangelhos, o primeiro livro histórico, Atos, as epístolas universais, fechando com o livro da Revelação, Apocalipse, é tudo escrito em grego koiné, o grego comum. E aí vem o grego bizantino, que é de 330 a 1453, existem algumas diferenças, até chegar no grego moderno hoje, né? Que é de 1453 até a era atual. Na página 94, então, você tem ali algo semelhante a isso que eu estava falando para vocês, sobre o período grego da escrita. A escrita grega, infelizmente essas imagens não posso postar, mas ela tem as suas representações, alguma coisa, parece uma letra E, só que não está virado para cá, ela está virado para cá, aí tem uma letra K que a gente conhece, eu estou vendo ali uma letra que é a letra alfa, eu estou vendo uma letra, mas não sei ler nada desse negócio que está aqui, porque isso aqui está escrito em grego. Quando a gente vai falar alguma coisa de algum texto que a gente não consegue ler, ironicamente a gente diz, eu não consigo ler porque está em grego, essa língua aqui é grego para mim, eu não consigo destrinchar esse negócio aqui. Mas é interessante a língua grega. Toda a escritura foi escrita, então, resumindo em 3 línguas, por cerca de 40 escritores, abrangendo um período aproximado de 1600 anos. Olha que interessante. Os autores, olha quem são os autores da Bíblia. Reis, por exemplo, Davi. Davi escreveu muitos salmos. Príncipes escreveram textos sagrados. Poetas, filósofos, profetas, estadistas, até os homens mais simples escreveram o que a gente conhece hoje como as Escrituras Sagradas. Sabe o que eu tiro de bonito aqui, quase para fechar a nossa aula de hoje? Deus está, aleluia, à procura de pessoas, independente do seu QI, independente da sua capacidade, independente da sua formação, porque Deus deseja falar com todas as pessoas nos mais variados níveis, e ela usa pessoas em cada nível daquele jeito que ela é. Isso é maravilhoso. Eu olho para mim há 37 anos atrás. Eu não tinha esse conhecimento teológico que tenho hoje. Alguém pode pensar que Deus usou o irmão Vilmar porque era inteligente. Não, eu não era. Sabemos pela Escritura que Deus é aquele
tanto o que chama como o que capacita. Talvez você esteja dizendo aí, vendo e ouvindo esta live de hoje, eu já recebi convite para trabalhar na igreja, para ser professor, para ser um colaborador, mas eu não quero, porque eu não sou capacitado. Eu me sinto incapacitado para fazer aquilo. Jesus, quando chamou um homem chamado Pedro, esse Pedro não era nada capacitado. Esse Pedro andou com Jesus 3 anos e meio. E no último dia, que Jesus ainda consegue olhar para Pedro e consegue ver Jesus nas mãos das autoridades, daquela madrugada em que agora, final de semana, lembramos a Páscoa. Pedro é indagado por algumas pessoas. Ei, o teu sotaque é de Galileu. Tu és seguidor daquele tal Jesus, né? Não, eu não sou. Negou. E ele é indagado uma segunda vez, ele nega de novo. Resumindo, este Pedro, que depois foi tão capacitado, onde a primeira pregação, a primeira mensagem registrada em Atos capítulo 2, mais de 3.000 almas aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas aquele Pedro que Jesus chamou, andou com Jesus 3 anos e meio, e na última noite, a última madrugada, ele poderia provar algo para Jesus, que estava apto. Pois as últimas oportunidades que Pedro teve, antes da morte de Jesus, foi negar o seu mestre. Mas depois, depois da ressurreição de Jesus, 10 dias, o revestimento de poder, depois da ascensão, esse Pedro foi transformado e capacitado. Eu quero acreditar que assim como Deus me chamou e capacitou, Ele pode chamar você, e que talvez você saiba que Ele já tem te chamado, e você sabe que deve fazer parte deste grupo, porque Deus tem um objetivo com a minha vida e a sua vida. Ele chama e capacita. Ele não chama capacitados, porque o capacitado muitas vezes se acha. E muitas pessoas capacitadas até acabam entrando em grupos, mas depois desvirtuam. Permita que Deus trabalhe em tua vida. Permita que Deus te capacite. Aqui, como falamos, Deus usou, olha só, reis para escrever, fazer parte dessa escritura que temos hoje. Reis escreveram porções. Príncipes, poetas, filósofos, profetas, estadistas, e o próprio Pedro vai escrever a sua primeira carta e a sua segunda carta. Pedro era pescador. Não sei se nossa linguagem de hoje ele era acadêmico, mas com aquilo que ele aprendeu do Senhor, e como presente, dom, Jesus o capacitou. Não estou dizendo que não devemos fazer nada de acadêmico, não. Eu tenho também a minha formação acadêmica, também a fiz. Mas não é a minha formação acadêmica que me capacita. O que me capacita é o chamado de Cristo sobre a minha vida. É o chamado de Cristo sobre a tua vida. Não a tua ou a minha formação acadêmica. Mas permita que este Cristo que chama tanto reis, homens de uma ponta com sabedoria incrível, e até as pessoas mais simples, fizeram parte da composição deste livro. Eu quero, para além de composição deste livro, fazer um outro convite, de pessoas que podem ser acadêmicas ou não, para construir a história da igreja, enquanto não toca a trombeta. Sinais estão aí. Ainda há pouco estava olhando alguma coisa, Krakatoa, na Indonésia. Esse vulcão há mais de 100 anos atrás mudou o clima na Terra. Ei, o Krakatoa está em atividade. O Krakatoa pai explodiu. O Krakatoa filho está aí,
com mais força do que o Krakatoa de 100 anos atrás. Muitos sinais. Estamos vivendo aqui, fazendo live, trancados, por causa da epidemia. E este símbolo, epidemia, seria um dos últimos ou dos grandes sinais da volta de Jesus. Ei, permita que Ele ainda te chame e te capacite em nome de Jesus. Quero orar por essa nossa live de hoje. Agradecer, Iádio Copacabana, meu pastor Alain, nosso pastor setorial Anderson Nunes, que passou por aqui hoje, deu o seu alô, e a nossa igreja sede, pastor Sérgio Melfior, que está dando todo este apoio e trabalha as congregações nessas lives aí, colocando equipamentos. Recebemos na Copacabana a nossa internet, né, facilitando isso tudo, Davi, para as nossas lives aí. Então quero orar a Deus e despedir essa nossa reunião de hoje. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e agradecemos pelo momento que tivemos nesta noite, para estudar algo sobre a composição da Escritura. E entender que este livro é composto por pessoas de alto gabarito, como de pessoas mais simples. Onde Deus os chamou para escrever. E esse registro está aqui hoje em minhas mãos, as Escrituras. Mas no fim dos tempos a Bíblia diz que irão se abrir muitos livros. Eu acho que o livro da história da igreja poderá estar lá. E no livro da história da igreja eu quero crer e ver o seu nome, aleluia, para entendermos que nós podemos fazer parte deste grande projeto. Permita Deus te chamar, permita Deus te usar e capacitar em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.